Olá, meus amores, nonos anos. Hoje vamos fazer a correção da página 57 à página 59. Na aula passada, nós vimos artigo de opinião. O que o artigo de opinião é? Um texto que visa convencer o leitor daquilo que eu penso. E na aula retrasada, vamos colocar assim, nós vimos o editorial, que também faz parte da família dos textos dissertativos argumentativos. Ou seja, neste capítulo nós estudamos dois textos, né, um editorial e um artigo de opinião, que abordaram o mesmo assunto, que são as cotas. O tema foi o mesmo, porém, né, um foi contra, o outro foi a favor. Que isso, professora? Contra ou a favor? Um tem uma tese positiva, o outro tem a tese negativa, certo? Bom, é, então vamos ver aí quais são os tipos de argumentos principais que eu posso usar para convencer o meu leitor daquilo que eu penso. Vamos aí que nós vamos usar isso demais onde, pessoal? No texto modelo Enem, é isso aí, que ele é o quê? O nosso principal objetivo. Bom, então nós temos um trechinho aqui, certo? Nesse trecho do editorial, nega-se ou confirma a existência das consequências ruins da escravidão? Bom, então aqui confirma, né, a existência das consequências negativas, afirmando que há um episódio que provocou diversas situações ruins, certo? E prejudiciais. Letra B. Na sequência, que argumento é empregado para compor essa ideia? Então, aqui eu tenho por outro lado. Só de eu usar por outro lado, que é um conector, não há como deixar de mencionar o lado positivo do processo de miscigenação. Então, ele fala o quê? Foi uma tragédia a escravidão no país, né? Diante dessa chaga, então, mas, por outro lado, então ele usa o quê? O positivo e o negativo. Ele fala o quê? Que teve o lado negativo da escravidão, mas, por outro lado, o segredo aqui é o que? O meu elemento coesivo, ele apresenta para nós o quê? A miscigenação que permitiu o quê? O nosso país ser multirracial. Então, respondendo a letra B. Na sequência, ele contrapõe essa ideia. O que é contrapor? Jogar um argumento, pá, positivo, certo? Nós iremos estudar isso no texto modelo Enem. O argumento de que há também fatores positivos, como o que? A miscigenação ocorrida, tornando o que? Um país multirracial. Então, não foi só aspectos o que? Ruins da escravidão. Ele joga aqui aspectos positivos. Bom, letra C. Que expressão relaciona essas duas ideias? Por outro lado, como eu disse, esse conector aqui, por outro lado, ele vai ligar o quê? As duas ideias que têm o quê? Expressões diferentes. Se por um lado foi bom, por outro foi ruim e vice-versa. Ah, então aqui letra C, por outro lado. Em sua opinião, com que objetivo ele apresenta essa contraposição? Por quê? Porque ele quer enriquecer, ele quer fazer o quê? A pessoa pensar nos dois lados da escravidão no Brasil. Ou seja, isso se chama contra-argumentação. O que é a contra-argumentação? Fazer com que a pessoa não pense só no lado negativo. Por exemplo, se eu falar assim, ó, se em relação ao empoderamento feminino, se por um lado tivemos grandes avanços, que é uma mulher chegar à presidência, por outro, ainda há mulheres no Brasil que sofrem a que sofrem feminicídio. Então, isso se chama contra-argumentação. Eu faço o meu leitor pensar nos dois lados antes de que, pá, jogar minha tese, certo? A seguir, leia mais um trecho do editorial A Cota Racial Só Disfarça o Problema e veja outro tipo de argumento.
Bom, é inegável que, em um país em que subsistem profundas desigualdades, é essencial que o Estado promova esse processo de inclusão. É de sua obrigação criar oportunidades também àqueles que, por diferentes motivos, não conseguem aproximar do ideal de igualdade preconizado pela Constituição, que são. Eu já até sei o que ele usou aqui. Nesse trecho é falado sobre as desigualdades sociais do nosso país? Sim, ele falou que tem o quê? Profundas desigualdades, certo? De acordo com o trecho, o que o Estado deve fazer? Ele fala o quê? É de sua obrigação, ele fala o quê? Criar oportunidades também àqueles que, por diferentes motivos, não conseguem se aproximar do ideal de igualdade. Preconizado por quê? Pela Constituição, porque lá na Constituição fala o quê? Todo mundo tem direito à igualdade. Então ele fala o quê? É culpa do Estado promover o quê? Essa inclusão. Não desde cedo, não é só lá na faculdade, lá no final, não. Então, letra B. Ah, perdão, letra A. Assim é falado. B. De acordo com o trecho, o que o Estado deve fazer diante disso? Deve o quê? Criar processos de inclusão, certo? Lembrando aí, vocês coloquem respostas completas, tá? Senão o vídeo fica muito longo, um pouco cansativo. C. Por que no início da fala das desigualdades foi usada a expressão é inegável? Gente, é inegável, é inadmissível. São expressões que marcam, anota aí para mim, marcam a opinião, marcam a opinião de quem está escrevendo o texto dissertativo. Né? Então, aqui marca onde começa a opinião. Letra D. Assinale um X na alternativa que indica o objetivo desse argumento. Bom, o objetivo desse argumento está aqui, ó. Apresentar uma afirmação de conhecimento e consentimento geral. A estratégia argumentativa de citar uma informação considerada incontestável, ou seja, tem como contestar a Constituição? Não, a Constituição é nossa carta magna. Então, quando eu jogo um argumento de consenso geral, ou seja, eu não posso contestar a carta magna, é dever do Estado promover igualdade para todos. Pronto, morreu o papo, não tem como ninguém contestar. Então, fica muito difícil vir alguém e falar assim, esse cara não tem razão, não, esse cara está falando... Não. Quando eu uso argumentos de peso como esse, é muito difícil contestar. Por isso que eu sempre falo, Constituição, Declaração dos Direitos Humanos, são os principais, são uma das grandes fontes de pesquisas que eu posso usar, porque eles são argumentos de quê, pessoal? Argumentos de consenso, ou seja, todo mundo vai consentir. Você vai questionar a Constituição? Você vai questionar a Declaração dos Direitos Humanos? De jeito nenhum. Releia o trecho a seguir do artigo de opinião, ser contra cotas raciais é concordar. Agora aqui eu estou no artigo de opinião, em que ela está o quê? A favor, certo? Com base nas informações apresentadas, quando os imigrantes europeus vieram para o nosso país, após a abolição da escravatura. B. O que motivou a vinda desses imigrantes? O incentivo do Estado brasileiro com a doação de terras para o trabalho remunerado. Ponto. Então, para ela, essas terras deveriam ter sido doadas para quem? Para os negros. Não para imigrantes europeus, né, gente? Para ela. Tá? Não para mim, professora Aline. Eu não estou defendendo, estou analisando com vocês. C. Em sua opinião, com que objetivo a articulista, ou seja, quem escreve o artigo de opinião é um articulista, porque a maioria dos descendentes europeus tem uma realidade confortável? Porque lá no passado, anota aí, eles foram ajudados pelo Estado, eles ganharam terra, eles ganharam serviço. Então, hoje eles têm uma
Os descendentes dos brancos, eles têm uma situação confortável, enquanto os negros foram quê? Empurrados para as favelas. C, em sua opinião, o que ela quis provar ao citar essas informações? Ela quis o quê? Mostrar que a população negra é, ela tem uma situação financeira inferior hoje, porque desde a abolição da escravatura ela não teve assistência do Estado conforme ela merecia. Gente, persuadir o meu leitor, tentar convencê-lo, é uma arte. Mas para isso eu preciso do quê? Raciocínio lógico, início, meio e fim. E sempre, nunca dê só a sua opinião. Se ela usou aqui, ó, essa tática que ela usou, que é chamada de quê? Retomada histórica. Ela foi lá na história, 350 anos de escravidão, para quê? Para provar a opinião dela. O outro lá foi na Constituição. Então, qual é a importância disso? Convencer o meu leitor. Você fala, nossa, é mesmo. É isso aí mesmo, porque só falar o que eu penso no texto dissertativo não adianta. O máximo que você vai ganhar na sua nota, infelizmente, será o quê? Argumento superficial. Lá na competência 2, você vai despontuar em que? Falta de quê? Repertório sociocultural, que é o quê? Falta de dados, pesquisas, certinho? Então vamos aí, sempre o quê? Tá prestando atenção na aula de quê? Ciência, geografia, é, a história, porque todas essas informações a gente pode trazer para o nosso texto e enriquecer, para não dar o quê? Argumentação superficial. Beijo no coração e até a próxima aula.